Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula 32 de arte, onde eu quero mostrar um pouquinho para vocês sobre as obras e a vida de um artista plástico brasileiro muito reconhecido mundialmente, chamado Ernesto Neto. Ele cria aí umas estruturas gigantescas, todas manualmente produzidas. Como objetivos, nós temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais, aí tradicionais e contemporâneas, também pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os aí no tempo e no espaço, e experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Então, o Ernesto Neto nasceu em 1964 e ele é um artista aqui do Brasil, nascido no Rio de Janeiro. Ele é escultor e cenógrafo, que representa aí a arte contemporânea, o que há de mais atual, né, no mundo das artes. E ele se destaca, então, por esculturas e instalações, então, gigantescas, tá? E ele utiliza diversos materiais até um quanto diferentes para esse tipo de arte, para esculturas e instalações. Ele usa o que? Lycra, algodão, poliamida, que é um tipo de tecido também bem flexível. Então ele cria mega estruturas, muitas vezes utilizando o entrelaçar de cordas, como o crochê, por exemplo, para fazer a sua arte aí e espalhar pelo mundo. Essas obras do Ernesto Neto, elas ficam ali entre escultura e instalação, né? A instalação é aquilo que se coloca em um ambiente, então muitas vezes que interage com o público, mas também pode ser considerado uma escultura, né? Ele produziu, né, uma arte aí abstrata a partir dos anos 90 e passou a utilizar elementos aí elaborados com tecidos aí de lycra, algodão, poliamida, como eu falei, e acabou recheando, né, colocando dentro desses tecidos aí bolinhas de chumbo, especiarias, temperos, miçangas, algodão, ervas aromáticas, enfim, ele acabou fazendo experimentos, né, com esse tecido que tem toda essa flexibilidade para criar ambientes, né? Ambientes onde as pessoas podem entrar, fazer parte e ter aí uma experiência bem única. Muitas vezes, né, essas obras dele criam o que ele chama de colônias, tá? Ele usa então essa tensão, né, a resistência e o equilíbrio, né, pendurando então o trabalho no teto, de forma que eles formem ali como gotas, né, e enormes cogumelos, criando labirintos que permitem então esse espectador, esse visitante sentir essa arte através aí de pequenas aberturas na superfície. Então aqui na imagem a gente consegue ver esses temperos, condimentos, especiarias criando uma tensão nesse tecido, então ficando pendurados mesmo. E, de acordo com o material que ele utiliza, que exalam cheiro, texturas, então acaba mexendo com todos os sentidos. Essa obra, por exemplo, já não desse período ali, né, dos tecidos, um pouco antes, ela se chama Chapa Corda Chapa, de 87, e aqui ela explora então a tensão, né, estabelecida entre duas chapas de ferro unidas por uma corda de nylon. Aqui não tem lá essas gotas, né, do tecido, mas a tensão já está, né, evidente. E ele opta aí por fazer procedimentos simples de construção, né, que envolvem essa articulação, então, de materiais que também acabam sendo materiais simples, né, do dia a dia e que acabam aí sendo elevados para um tipo de arte e mesclando com o trabalho dele. Outro trabalho dele, que se chama Copulônia, tá? De 89, já depois dessas chapas de aço ali, aqui ele insere então pequenas esferas de chumbo nessas meias de poliamida, tipo meia calça, né? E ele pendura então no teto e elas apresentam, acabam se esparramando pelo chão. Então, por ter ali bolinhas de chumbo, o peso acaba tensionando esse tecido e criando aí estruturas, tá?
ele explora, desculpe, então, dessa maneira, o peso do metal, a plasticidade, então, feita por essas pequenas esferas, essa tensão do tecido, e também coloca em evidência essa fragilidade do tecido, que pode ter essa intenção assim de se romper a qualquer minuto, porque está sendo puxado, esticado ao extremo. Então ele cria estruturas espalhadas pelo ambiente, tendo todas essas contradições, eu diria, né? O frágil com o chumbo, essa tensão esticada, esse pendurar no teto. Nessa imagem mais aproximada a gente vê bem essa tensão, né? Uma imagem ampliada da obra anterior. E ele usa essas meias, então, e essas meias acabam sendo como uma marca aí, né? Que separa, então, essa trajetória artística dele, onde ele vai, então, deixando esses elementos aí mais rígidos, deixando para trás e buscando, então, materiais mais flexíveis e cotidianos. Então, essa que eu mostrei aqui, essa do início de chapas de aço e tudo, algo bem rígido, sólido, aos poucos ele vai substituindo então por esses materiais mais do dia a dia, acrescentando então essas ervas aromáticas, esses temperos, criando outro tipo de estruturas. Na segunda metade aí dos anos 90, ele passa a fazer então esculturas aonde ele usa então esses tubos de malha fina e translúcida, lembra muito uma meia calça, que são então preenchidos, com essas especiarias e prendidos no teto, tá? Então acabam ficando pendurados numa estrutura. E o que ele coloca então nesses saquinhos ali, o que ele enche esse tecido? Açafrão, urucum, cominho, pimenta do reino, né? Cravo em pó, canela, enfim, especiarias. Pensem a quantidade, né? O tamanho desses recipientes preenchidos, desse tecido. Então, imagine você passeando por esse local. Você tem o visual, você tem o movimento, porque você acaba quase como um labirinto, né? E também a essência. Então, você tem também o olfato presente, então, nessa instalação. Essa imagem, então, se chama Nós Pescando o Tempo, Densidade e Buracos de Minhoca, tá? De 1999. Em algumas obras dele, esses amontoados aí de temperos, né, são colocados também no chão, enquanto as extremidades, né, as pontas dos tubos de tecido são amarrados no teto, gerando o quê? Uma escultura mais vertical e que também acaba tendo uma interação então com esse espaço e com o público. Nessa imagem, por exemplo, a gente vê esses pesos então tanto embaixo quanto no teto, então criando algo bem vertical, e as pessoas andam por este tecido, né? Então há essa interação. Muito do que ele faz busca realmente essa interação, essa ligação então com o corpo e com o espectador. As peças dele, né, do Ernesto Neto, elas são criadas então para serem habitadas, para serem penetradas, sentidas e cheiradas, até pelos elementos que ele coloca nesses saquinhos, né? E permite então o espectador experimentar uma nova realidade, né? Acabar interagindo com o seu próprio corpo em meio então a essa montagem do artista, leva ele a refletir então para parar um minuto no tempo e apreciar aquele aroma e se sentir ali, né, como se fosse um pause na vida cotidiana e agitada. Então ele busca esse lado bem reflexivo também. Essa estrutura muito grande, que ele também utiliza esse tecido translúcido, esses tubos pendurados, essas essências, se chama nave útero e, curiosamente, ele realizou o seu casamento dentro desta instalação. Então, nada mais apropriado, né, para o artista do que utilizar um ambiente por ele mesmo construído e idealizado, então, para celebrar o seu casamento. Vamos ver algumas obras mais específicas, então, dele. Essa
buracos de minhoca e densidades, já mostrei numa imagem anterior, né, com essas especiarias ali colocadas e penduradas. Ela ocupa uma sala toda, onde essas meias então estão suspensas ali e utilizam o espaço todo. E elas enchem toda a sala, então, exalando um aroma muito forte de especiarias e esses temperos que ele coloca nessas meias. Então, também tem aí essa interação do olfato com esse espectador que visita. Esse título, né, Buracos de Minhoca e Densidades, ele vem o quê? De duas imagens, né? As memórias que o artista tem, né, ao ver pescadores lançando suas redes, e também uma visualização mais poética, né, do infinito, do espaço, do universo, como uma pele além da qual existem fissuras e uma rede de buracos de minhoca, né, e passagens que levam a outros níveis e densidades. Então ele nomeia e a gente vê nessa disposição dos elementos que tem essa intenção assim que a gente não sabe o que existe por aí, aonde vamos, aonde estivemos. Então ele tem toda essa linguagem, né, eu diria reflexiva acerca do que ele propõe então nessa instalação. Essa aqui me chamou muito atenção, foi uma das minhas preferidas, é de 2012 e se chama A Vida é um Corpo do Qual Fazemos Parte. Essa obra, gente, é feita de crochê, tá? E é uma das maiores de crochê que ele fez até hoje. E esse crochê é todo trançado manualmente, então criando essa imensa estrutura. Essa estrutura, então, de crochê, ela está presa no teto, né, pendurada, e forma um tipo de labirinto, tá? E são caminhos coloridos ali e acabam criando essa sensação ali de confusão. Isso é um labirinto, né? Onde a pessoa entra e é convidada, então, para achar a saída. E esses caminhos, eles criam uma espiral, então, para fora do centro da galeria, e criam aí uma intervenção escultural multissensorial, porque acaba explorando os vários sentidos, como as outras dele também, né? Convida a pessoa não a observar, mas a interagir com aquela obra que foi colocada então e exposta. Olha o tamanho, ali a gente vê claramente as pessoas andando em espiral, então, nessa enorme rede de crochê. E o bacana é que ele tem essa dualidade também. Ele usa o crochê, que é uma arte puramente brasileira, ensinada ali pelas avós, muito tipicamente aí feita por mulheres, e ele transforma isso numa escala gigantesca, com uma estrutura maciça, então, que flutua a vários metros do solo. E outra coisa é que o crochê, como se conhece, ele é delicado, ele é pequenininho, e aqui ele traz assim para totalmente uma outra realidade. Então é bem bacana como ele lida com esses conceitos. Outra grande interferência que ele fez e ficou internacionalmente conhecida foi em 2018 e se chama Gaia Mother Tree. Essa árvore, então, é como se fosse uma árvore e ela foi instalada aí no centro da estação de Zurique, na Suíça. E é uma instalação imensa, gigantesca, também feita de crochê, com esses entrelaçados aí de tecidos. E essa obra, ela tem quase 20 metros de comprimento e faz referência a uma grande árvore mesmo, como o nome já traz, né? E ela também tem essa transparência ali causada pelo fio, e ela é feita com tiras de algodão colorido que foram então atadas e trançadas à mão, tá? E que vai até o teto então do saguão do local. E ela convida esses espectadores a entrar nessa árvore. Aqui eu tenho uma imagem então interna dessa estrutura, dessa árvore gigantesca. Deixo como sugestão esse vídeo, é um vídeo bem rapidinho que mostra eles finalizando e montando essa estrutura. É fascinante de como
essa imensidão ali de tiras de algodão trançada são içadas para o teto, então, e se monta essa grandiosa árvore, né? Sobre esse trabalho, o Ernesto Neto fala o seguinte: a ideia de retardar o nosso tempo para termos um momento para respirar e sentir a vida dentro de nós. Isso ele convida a entrar as pessoas que estão naquele movimento da estação, entrarem nessa árvore e descansarem, pararem para respirar, como ele diz. Ali também há essências penduradas, há um espaço confortável, então convida você realmente a parar um minuto, descansar, pensar na vida e ter esse minuto para você. Aqui a gente vê várias pessoas, a gente vê a imensidão dessa instalação, porque cabem várias pessoas dentro. E então tem pequenas almofadas que convida realmente a pessoa, né, parar, respirar, dar uma desacelerada. E aqui também, como eu disse, tem essas gotas então penduradas, né, que tem então especiarias aromáticas, folhas secas e esses cheiros então para mexer, para acalentar essas pessoas então que vão entrar e parar um pouquinho ali, sair da sua rotina agitada. O Ernesto Neto, então, ele cria espaços onde o espectador, então, não só observa, mas ele interage, ele aguça os sentidos, né? E nas obras dele, o corpo é que prevalece aí como eixo da proposta, né? Tudo parte das sensações do corpo, do espectador, de como a gente interage com esses elementos, como a gente sente. Então, com certeza, é um artista contemporâneo super em alta e que vem muito para esse lado, assim, vamos parar um minuto e perceber, né, sentir os aromas, observar as cores e termos aí um tempinho de pausa, né, na rotina agitada com trabalhos maravilhosos. Um abraço e até a próxima!